Eu queria que você citasse aqui para a gente, vamos dizer, eu acho que três comportamentos que hoje você pode identificar, ou a gente identificar, às vezes até para ajudar, de uma mulher que no momento sofre uma dependência emocional, mas não tem força para pedir ajuda. Certo, vamos lá. São tantos, Grisiele, mas vou tentar focar assim nos três mais Uhum. que são mais comuns, digamos assim, Mas não pode é? falar mais assim Que a só? Uhum. gente que chama a atenção, que a gente já identifica. Primeiramente, você vai perceber que é uma pessoa, certo? Que não tem, ela geralmente não tem uma vida social. Ela Hum. não tem uma vida descolada, né, do ambiente familiar dela. Ela está sempre unicamente tem uma vida muito doméstica e quando tem a oportunidade de sociabilizar, está sempre com, né, naquele convívio com a família, o companheiro, né, como se ela não pudesse ter outros papéis na sociedade que não aquele, mesmo que ela trabalhe, não é? Mesmo Ela trabalhando. trabalha, ela tem, digamos, o salário, ela tem uma independência financeira, porque esse é outro ponto, né? Uhum. Por que que a gente questiona muito que assim a mulher ela numa dependência emocional, ela não sai porque às vezes ela não tem condição de se sustentar. Também, Só que às vezes tem condição e não tem condição emocional de se. sim, Sim. sim, O contrário também é muito comum. não tem diferença quando a gente fala em dependência emocional de classe social, de cor, de raça, de gênero, de nada. É incrível. É a questão emocional. É aquele apego doentio, não é? A gente encontra um desses, né? É das coisas que você pode ler em uma Sim, mulher. não é? Ela Mesmo não ela tem. tendo uma dependência financeira, mas mesmo assim. Sim. É como se a vida dela fosse restrita. É uma vida restrita, né? Acho que essa é uma característica interessante. Uma outra característica que logo de cara, assim, a gente você escutando, né? A gente convive com pessoas, vai escutando. Você percebe que ela nunca tem experiências pessoais, certo? Ela nunca vai relatar opiniões, experiências pessoais, sempre baseada no que os outros falam. Então, por exemplo, a gente tem muito essa questão de eu não me importo com o que o outro pensa sobre mim. Essa pessoa, ela se importa e vive sempre baseada no que o outro pensa sobre ela. Ela não É, consegue por isso ter. que eu digo mesmo. Eu me importo, infelizmente, e eu penso, e é isso. Mas veja, Camila, você se importa, eu me importo também. Mas a gente não sofre por causa Sim, disso. sim, A gente consegue também ter uma vida em separado do outro. sim. Vai falar, a gente vai ficar chateada, né? Às vezes vai internalizar, vai sofrer um pouquinho com aquilo, mas você vai dar continuidade à sua vida, Sim. né? Você vai fazer outras coisas, você vai conhecer outras pessoas e outras opiniões. Essa mulher não tem essa oportunidade. Ela se fecha e ela vive única e exclusivamente focada no que o outro fala sobre ela, sendo esse outro alguém realmente muito próximo, geralmente companheiro, né? Ou ela foi criada nessa forma, A né? mulher com dependência emocional, ela consegue realizar seus sonhos? Não, ela não tem sonhos próprios, É tudo em né? função, né? É tudo em função. E aí é onde tem o sofrimento. Às vezes ela tem desejos, porque todos nós temos, somos humanos, né? Mas automaticamente é como se aquele desejo fosse impossível, né? Sim. Porque é só em função de. E uma característica que é assim, não dá para você perceber no olhar, mas na convivência, sempre e sempre são pessoas de muita baixa estima. Sim. Sempre, né? Uma coisa está ligada à outra, na verdade, Uhum. né? Muita baixa estima. Vão ser pessoas que têm dificuldade de exercer o autocuidado, não é? Porque também, às vezes, não podem. Você não pode ir no salão, você não Sim. pode estar, né? Se arrumando para quê? Uhum. Não é? Ah, é importante enfatizar que Eu não ouço é muito sobre isso. a condição financeira de não ter como se arrumar, né? Porque às vezes até você pode praticar esse autocuidado, Em mas é casa, que o né? outro, né, acaba ali te limitando, Sim. né? Pra que emagrecer? Eu gosto de Coagindo. você assim. Isso. Isso, é. Fez Pra as que unhas. anda Essa arrumada? semana eu escutei no consultório. Eu escutei no consultório. Pra que colocou essas unhas?
né? Uma pessoa, uma mulher me trouxe. Para que colocou essas unhas? Não precisa fazer a sobrancelha, né? Então, ela não consegue romper com esses condicionamentos que o outro traz. Então, vive uma vida, né, muito privada, não consegue reconstituir, digamos assim, a sua autoestima. Então, são pessoas geralmente muito para baixo, né? Muito fácil de manipular, não acreditam em si próprias, às vezes são realizadoras. Nós temos mulheres que se consideram empoderadas, mas que vivem relacionamentos de dependência. Não é? E isso da vergonha foi algo que eu vivenciei. Eu até fiz um vídeo recentemente onde eu postei. Eu repostei. Seu vídeo foi lindo, foi muito tocante. E você, de forma especial, você sabe, né, de que tudo aquilo que eu falei é uma realidade. Sim. E eu já tive um relacionamento onde eu não podia usar batom vermelho. E a cor vermelha, por si só, é uma cor extremamente sensual. Esse é um estilo que faz parte da minha personalidade e eu, naturalmente, eu uso coisas que são sensuais. E eu não podia usar batom vermelho. Se eu usasse batom vermelho, a gente não saía, era uma briga, isso e aquilo. Porque, pra ele dizia que era feio. Aí eu acho muito feio. Mas, na verdade, é porque chamava a atenção. Pronto. E aí, por muito tempo, eu me negligenciei de usar batom vermelho. Agora, toda oportunidade que eu posso, eu sou de batom vermelho. Muito bem. E combina, né? Sim. Pois é, tem essas coisas, né? Então, ela vai se descuidando, como você falou aí. Vai evitando. É uma pessoa que você raramente vai se anulando. Vai se anulando. Não é? A verdade é essa. Porque a relação de dependência, ela só existe a partir da anulação de alguém ou de codependência. Às vezes são os dois que vivem esse relacionamento tóxico, né? Um depende do outro. É aquele... só um detalhe. É muito estranho conversar sobre isso. É dizer assim, você vê o outro realizando vários sonhos. Aí eu almejo isso, eu consigo. Eu tenho vontade disso, eu consigo. Eu tenho um sonho disso, eu consigo. Aí você faz, e eu? E você precisa de quê? Sim. Você tem sua casa, seus filhos, seu trabalho. Você quer mais? O que é que lhe falta aqui? E você começa a acreditar que realmente que ele está certo. Sim, porque você não tem a capacidade de analisar, né, quem você é, os seus gostos, você não tem autoestima, você não tem essa habilidade de olhar para dentro e se enxergar potente, se enxergar pessoa. É aquela história, você tem cama, comida e roupa lavada, você quer mais do quê? A vida já está suficiente, não é? Se você morrer amanhã, você morreu feliz, mulher, você tem tudo. Ainda tem um marido dedicado, né? Dedicado a fazer raiva. Mas do mesmo jeito que homens ou mulheres, quando eu falo aqui, eu falo em tudo, né? Que tem relacionamentos héteros, né? Eu não. Todo mundo tem sonhos. Todo mundo tem objetivos, todo mundo tem metas. E o que alimenta, às vezes, o seu dia a dia são simplesmente esses sonhos. Aquelas conquistas de conseguir algo. Sim. E, né? É o alimento. Isso. De você, eu quero ter a minha casa, eu quero ter uma roupa, eu quero ter um carro, eu quero ter meu consultório, eu quero ter tudo, eu quero ver meus filhos formados, existem sonhos. E é preciso que tudo gire em torno da realização, tá? Eu quero, mas eu preciso trabalhar. Para trabalhar, eu vou precisar me expor, vou precisar ter contato com outras pessoas, vou precisar me cuidar. Então, tudo vai criando uma rotina naquela pessoa que até então era dependente de liberdade e de conquista de espaço. E aí é onde fere a outra pessoa. Com certeza. Podcast. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe.